Vamos abrir a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, no livro de Lucas. Capítulo de número 17, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, a partir do versículo de número 11. E a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, assim diz: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. E um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amados irmãos e amigos, a Bíblia Sagrada diz que, indo a Jerusalém, Jesus escolheu o caminho que o levou a passar no meio de 2 pequenas cidades, de 2 aldeias. E numa determinada aldeia, que o Espírito Santo, de maneira tão delicada, tão elegante, não revela o seu nome, saem ao encontro de Jesus 10 dos cidadãos que ali viviam. Eles foram o cartão de visita da cidade, mas eles eram exatamente tudo que a cidade não queria que Jesus visse. Eles eram tudo aquilo que a cidade não gostaria que ninguém visse, que ninguém soubesse. Eles representavam aquilo que, se fosse possível, se esconderia, se colocaria atrás da porta, embaixo do tapete. Eles não eram exatamente as virtudes da cidade. Quando o Senhor Jesus chega na aldeia, incrível, para terror dos líderes daquela aldeia, para terror do prefeito, dos vereadores, das autoridades da cidade, aquilo que estava escondido saltou e se colocou diante de Jesus. Por quê? E aí eu começo a mensagem desta noite. Não existe absolutamente nada que se possa esconder de Jesus. Nada. Ele ouve tudo. Ele enxerga tudo. Ele conhece tudo. Ele sabe de tudo. Jesus me conhece melhor do que eu mesmo me conheço. Ele conhece cada um de nós melhor do que nós pensamos que conhecemos. Ele conhece você melhor do que o seu cônjuge. E incrível, quando eu digo que Ele nos conhece, eu digo que quando Ele nos escolheu, porque Ele disse: não foram vocês quem escolheram a mim, mas fui eu quem escolhi a vocês, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Mas quando eu digo que Ele me conhece, eu admito que Ele me conhece,
eu estou também admitindo que Ele conhece as minhas sombras, Ele conhece os meus fantasmas interiores, Ele conhece as minhas deformidades, Ele sabe absolutamente tudo que eu tenho, e que se eu pudesse, eu esconderia dEle, eu esconderia de Deus. Se eu pudesse, eu passaria pela vida escondendo de todos, porque a partir de mim, talvez mais do que eu, talvez mais do que uma, talvez mais do que duas pessoas, vivam a luta que o apóstolo Paulo vivia. E ele não era o único, ele fazia parte de uma galeria de homens, onde ele figurava. Mas ele disse: eu luto, eu esmurro o meu próprio corpo até reduzi-lo à servidão. Em outra parte ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo faz questão de, com muita sinceridade, reconhecer que dentro dele havia uma guerra, havia uma luta, haviam duas naturezas que estavam conflitando diuturnamente. Sim, porque quando eu nasci de novo, eu não tive morta dentro de mim a natureza adâmica. Eu ganhei uma nova natureza, a natureza de Cristo. E a natureza de Cristo subjugou a natureza adâmica. Mas ela, todos os dias, todos os momentos, ela está se rebelando e querendo insurgir-se e querendo dominar minha mente, inspirar meus movimentos, propor as minhas reações. E quando eu tenho vitória sobre ela, na verdade não porque eu seja um campeão nessa luta renhida que eu travo contra o velho Adão dentro de mim, mas por causa da graça que me põe de pé. É Paulo que ora ao Senhor e diz 3 vezes: tira de mim, Senhor, o espinho da minha carne, porque vinha um mensageiro de Satanás esbofeteá-lo. E não sou eu quem estou dizendo, é a Bíblia, foi o apóstolo Paulo. E eu não estou falando de um Roberto de Lucena, que é o quê? Não é nada. Estou falando do grande apóstolo Paulo, que diz: vem o mensageiro do diabo, me esbofeteia, e eu pedi ao Senhor que tire de mim o espinho da carne. Ele disse: Paulo, deixa o espinhozinho aí, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Neste conflito, é o resultado deste conflito, desta crise diuturna, dessa luta diuturna, que me aperfeiçoa e dá oportunidade para que a natureza de Cristo se consolide cada vez mais em mim. Agora, eu não posso, sendo honesto nesse altar, dizer que eu não tenho sombras interiores, que eu não luto, que eu não guerreio, que eu não faço força para obedecer o conselho da palavra de Deus, que diz: quem está em pé, cuidado para que não caia. Eu volto ao apóstolo Paulo quando ele diz: às vezes o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu quero fazer também eu não consigo fazer. A verdade é que quando Jesus me escolheu, antes do momento que eu o escolhi, Ele me escolheu sabendo exatamente todas as sombras que eu tenho, todas as lutas que eu travo, todos os defeitos que eu tenho, os pensamentos inconfessáveis, as lutas, as batalhas. E apesar da minha fraqueza, das minhas limitações, das minhas fragilidades, Ele me amou ao ponto de me escolher e ter deitado e morrido na cruz do Calvário, porque Ele tinha em mente o seguinte, de que a escolha dele em relação à minha vida não foi pelo que eu sou e nem pelo que eu fui. Essa escolha do Salvador não é a escolha do currículo. Ele não nos escolhe pelo nosso passado, nem por aquilo que nós acertamos.
Ele nos escolhe pelo nosso futuro, por aquilo que Ele pode e fará na nossa vida, por aquilo que Ele produzirá na nossa vida. Por isso que eu preciso entender a cabeça de Satanás, que se levanta, que é opositor, que guerreia, mas que não luta contra mim por causa do meu passado, porque o meu passado está fora do seu alcance. Quando ele se levanta como uma potência espiritual para me resistir, para me enfrentar, para tentar me anular, ele o faz por causa do futuro, porque ele identificou no mundo espiritual que Deus tem um propósito para o meu futuro, na minha vida, maior do que aquele que eu imagino. E o maior propósito de Deus não é aquilo que Ele fará por mim, mas é aquilo que Ele fará em mim, é transformar-me à imagem do Seu Filho e manifestar em mim a Sua graça e a glória de Deus, que é a revelação de Jesus. Agora veja, incrível, aquilo que a cidade queria esconder de Jesus, na medida que Jesus se aproxima, começa a saltar diante de Jesus, se mostrar a Jesus. Eles não podiam estar ali. A lei dizia que eles tinham que estar segregados. Eu não sei porquê, não sei como, estavam no meio da cidade. O leproso tinha que viver isolado. Por algum motivo, alguém consentiu. Por algum motivo, a cidade tolerou. Mas quando Jesus chega, eles não aguentam. Eles saem do esconderijo e se apresentam a Jesus. E interessante, eles sabiam exatamente quem ele era, porque de longe dizem Jesus, conheciam o seu nome, a sua fama, dizem mestre, sabiam que ele tinha a revelação de Deus, ensinamentos, e eles fazem uma oração: compadece-te de nós. Eles não querem se explicar, eles não tentam explicar nada para Jesus. E aí a pessoa já ganha ponto. Aí a pessoa já adianta o processo da cura, da restauração. Porque é uma perda de tempo a gente tentar ficar explicando as coisas e justificando as sombras para Deus. Eles objetivamente admitem: Jesus, nós sabemos quem o Senhor é. Mestre, nós reconhecemos que o Senhor é boca de Deus nesse país. Tenha misericórdia de nós. E Jesus, ao vê-los, dá uma ordem, um comando. Mas esse comando de Jesus é, na verdade, uma sentença de morte para eles. Porque Jesus diz a eles: vão e se mostrem aos sacerdotes. E o sacerdote era quem identificava e confirmava se uma pessoa estava com lepra. O sacerdote é que determinava a segregação. E o sacerdote é que aplicava a pena de morte caso o leproso expusesse a sua família e a sua coletividade ao risco da lepra e à impureza. Então, muito provavelmente, Jesus os estava mandando para a morte. Porque ao admitirem-se leprosos para o sacerdote e dizerem onde moravam, provavelmente seriam punidos com a morte. E aí, meus irmãos e meus amigos, acontece uma coisa tão linda, tão linda. Por quê? Eu tinha 1 ano de idade quando meu pai se converteu à fé evangélica. Eu tenho 52 anos. Eu tinha 3 anos de idade quando tive a minha primeira experiência com o Espírito Santo, orando pela minha mãe para que ela fosse curada. E ela foi curada. Eu tinha 6 anos de idade quando eu tive a minha primeira experiência com Jesus,
que foi o dia que eu comecei a pregar. Então eu estou pregando o evangelho há 46 anos. Aos 11 anos de idade eu fui batizado com o Espírito Santo, orando junto com meu avô, numa vigília de julho, inverno, forte em Santa Isabel. E logo naquela semana seguinte fui batizado nas águas, aos 11 anos. Eu tinha 16 anos quando meu pai me consagrou evangelista, me levou para a cadeia pública da cidade e me apresentou o delegado, doutor Odilon Batista Rodrigues. Quando me apresentou, disse ao delegado: doutor delegado, esse é o meu filho, ele é evangelista, ele morre de vontade de pregar aqui na cadeia. Eu olhei para o meu pai, eu não sabia que eu morria de vontade de pregar lá. O delegado consentiu e eu comecei a pregar lá na cadeia pública de Santa Isabel. Foi a minha primeira igreja, o meu primeiro rebanho. Eu me lembro que no primeiro culto que eu fiz, quando eu tinha 16 anos, primeiro culto, eu reuni um grupo de presidiários, estava ministrando para eles, e um presidiário chamado Valdir. O diabo entrou nele e ele decidiu que ia me matar. Ele escondeu um estilete nas costas, atrás das costas, e veio se aproximando. E isso que aconteceu não acontece comigo toda hora, mas aconteceu aquele dia. Eu virei para ele e disse: Valdir, Jesus manda dizer que ele ama você. Valdir vai caminhando de marcha ré até chegar na parede, ele cai sentado e ele esconde ali aquele estilete. Eu continuo pregando, o Valdir fica endemoniado. Eu vou, ministro sobre ele, liberto em nome de Jesus, trago para o culto, ele aceita Jesus. Eu começo um trabalho de alfabetização na cadeia. Então, alguns meses depois, eu estou na sala de aula com eles, estou alfabetizando. Então não é um culto, não estou pregando, não tem ninguém orando, mas no meio daquela aula, o Valdir é batizado com o Espírito Santo. E ele se tornou um cooperador. Eu, um ano e pouco depois, já me preparando para me casar, eu tive que deixar aquele trabalho. E quem continuou o trabalho? O Valdir. Se tornou pastor daquele rebanhozinho. E lá na cidade que eu nasci, cresci, Santa Isabel, na minha infância tinha um garoto que tinha a minha idade. Mas enquanto eu comecei a pregar aos 6 anos, a diversão dele era passar em frente à igreja, jogar pedra na igreja, jogar bombinha, para as irmãs se assustarem. Os obreiros saíam correndo atrás dele, nunca ninguém pegou. Um dia eu comecei a pregar para esse moço Nivaldo, essa criança, e ele disse assim para mim: nunca mais prega para mim, porque o dia que você pregar, eu vou quebrar você. Eu não preguei mais para ele. Nós crescemos, eu me tornei um pregador do evangelho, o Nivaldo um traficante. E exatamente nesse período o Nivaldo foi preso, foi levado para essa cadeia. E quando ele chega na cadeia, colocado na cela de quem? Do Valdir. E aí o Valdir começa: Jesus de manhã, Jesus à tarde, Jesus à noite, Jesus de manhã, Jesus à tarde, Jesus à noite, Jesus de manhã, Jesus à tarde, Jesus à noite. Até o Nivaldo dizer o seguinte para ele: Valdir, você vai parar de pregar para mim, porque senão não durma. O dia que você dormir, eu te mato. E o Valdir parou de pregar para ele. Tem uma tentativa de fuga. E os presos são recapturados. E é feito um corredor de oração pelos policiais. Eles pegam os cacetetes, eles vão orar e vão ungir
aqueles meninos que deram trabalho. E o Nivaldo foi muito ungido. E depois de ungido, abriram a cela forte, ele nu, molharam o chão, colocaram ele lá dentro. É a mês de julho, inverno. E estava quase amanhecendo o dia quando o Paulão, carcereiro desse tamanho, foi à cela do Valdir e disse: Valdir, vai lá ver o que está acontecendo com o seu irmão, porque eu acho que ungiram muito ele. Ele está falando dos negócios que a gente não entende. O Valdir foi, quando abriu a cela, Nivaldo estava de joelhos, orando em línguas. E depois ele vem a contar o seguinte, que ele, todo ungido, ele ora e diz assim: Jesus dos crentes, se o que o Valdir me falou é verdade, o Senhor tem um plano na minha vida, resolve a minha vida hoje. Ou o Senhor me salva hoje, ou me entrega logo para o diabo de uma vez. E ele conta que entrou uma luz tremenda na cela forte, e aquela luz entrou nele, e ele começou a orar, e foi batizado com o Espírito Santo, e se tornou companheiro do Valdir, evangelizando os outros presos. Uns 2 anos depois, o Valdir saiu, se casou com a minha prima. Hoje ele é um diácono, é meu primo. O Nivaldo saiu de lá, se tornou um obreiro, se preparou e se tornou um pastor. Meu filho na fé, hoje ele é vereador lá em Santa Isabel. Aos 20 anos, irmãos, eu fui ordenado pastor, faz 32 anos. E nesse tempo todo, desde criança pregando o evangelho, eu já ouvi tanta gente falar mal desses 9 leprosos, mas eu também não posso condenar, porque eu também falei muito mal deles. Tanto mal desses 9 leprosos, que a gente beatifica o que voltou, e a gente põe na frigideira os 9, porque os 9 não voltaram. Mas esses dias eu estava orando essa palavra com o Espírito Santo, e fiquei fã desses leprosos. Por que eu fiquei fã? Porque aqui nesse texto, em nenhum lugar tem fé envolvida em relação à cura da lepra. Não existe fé. Jesus não diz para eles: vocês vão para o sacerdote e vocês vão ser curados no meio do caminho. O que é que está envolvido? Está envolvido obediência, só, pura e simples. Aqueles 10 leprosos, quando eles vão sob o comando de Jesus ao encontro da sua sentença de morte, eles estão se movendo pela obediência. E quando eles estão andando na obediência, incrível o que acontece, extraordinário, porque quando uma pessoa decide andar em obediência, você sabe que ela quebra uma cadeia espiritual, de hierarquia espiritual da maldade, da malignidade sobre a sua vida. O contrário de obediência na Bíblia Sagrada não é desobediência. O contrário da obediência na Bíblia Sagrada é rebelião, é rebeldia. E a Bíblia diz que para Deus o pecado de rebelião é igual ao pecado de feitiçaria. Ainda no Antigo Testamento a Bíblia diz: ao feiticeiro não deixarás viver. Lá em Apocalipse a Bíblia vai dizer: os feiticeiros ficarão do lado de fora. Há um princípio que é o eixo do reino de Deus, que é o princípio da obediência. A todos nós, Deus nos dotou do livre-arbítrio. Ele veio no kit de fabricação. Mas aquela pessoa que entra no reino de Deus, ele não se move com livre-arbítrio no reino de Deus. Por quê? Porque ele pega a sua vontade
que muitas vezes colide com a vontade de Deus, e ele submete a sua vontade à vontade de Deus. Quando a vontade dele e a vontade de Deus não coincidem, elas colidem, ele diz: Senhor, eu renuncio o meu livre-arbítrio para fazer a tua vontade. Olha, quando você olha para Jesus atrás da pedra no Getsemani, Jesus suando sangue, pesadas e grandes gotas de sangue, o que ele faz? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Por quê? A vontade do Pai e a vontade do Filho não eram coincidentes naquele momento. Jesus sabia o sabor daquele cálice. E se ele tivesse levado a termo a decisão colocada diante de Deus em função da sua angústia, da sua agonia, ele não seria menos filho de Deus, menos amado pelo Pai. Mas, queridos irmãos e amigos, ele diz: Pai, não se faça a minha vontade, é a sua. Eu pego o meu livre-arbítrio, eu submeto a tua vontade, está debaixo da tua vontade. Ele diz para os discípulos: uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem, é fazer a vontade do Pai que me enviou. Adiante, na ressurreição de Lázaro, ele diz: o Pai sempre me ouve, porque eu faço tudo o que lhe agrada. É o que Jesus ensina no dia do seu batismo. No dia do batismo de Jesus, ele vai para a igreja do seu primo, do pastor João Batista. João Batista é um pastor diferente de todos os pastores que eu conheço. Que ele foi abrir uma igreja, e ele abriu uma igreja longe de todo mundo. Quando a gente vai, aqui nós estamos no coração da cidade, que é uma visão estratégica. João Batista foi diferente, ele falou assim: ó, eu vou abrir uma igreja, eu vou lá no meio do nada, eu não preciso ganhar ninguém, salvar ninguém, eu só preciso pregar, eu sou a voz que clama no deserto. Aí ele vai no meio do deserto, senta no meio das pedras e começa a pregar para as pedras: arrependei-vos, raça de víbora, crede no Evangelho. Tá? E ele estava cumprindo o seu papel. Qual era o seu papel? Ser a voz que clama no deserto. O Espírito Santo é que pega as pessoas lá na cidade e fala assim: ó, eu preciso levar essa pessoa para ouvir o que o João Batista tem para falar, porque o que ele tem para falar vai mudar a vida dessa pessoa. E começa aí, vai um, vai dois, daqui a pouco é uma igrejona no deserto. E o João Batista só tinha uma mensagem: raça de víbora. Segunda-feira, raça de víbora. Terça-feira, raça de víbora. Quarta-feira, raça de víbora. Quinta, raça de... Todo dia, todo culto era isso. A primeira vez que João Batista prega uma mensagem diferente, ele parou a mensagem que estava pregando e falou: hoje eu tenho uma mensagem nova. Presta atenção. Ele está chegando. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem outro, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem na sua mão uma pá, vai limpar a eira, e a palha vai lançar no fogo, e eu não sou digno de desatar as alparcas das suas sandálias. Foi uma mensagem nova, impactou e marcou todo mundo foi para casa dizendo: nós nunca ouvimos essa mensagem na nossa igreja, uma novidade. É por isso que quando João está fazendo o culto e vai começar o batismo, o povo se choca quando ele interrompe o culto e fala: ele chegou! Ele quem, João? Ele! Abre o corredor, deixa ele passar. Ele quem? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus vai entrando, eles vão se afastando, Jesus entrando, chega para João: Pai João, Pai Jesus, o senhor veio assumir o culto? O senhor quer assumir o culto? O senhor, meu presidente, não, João, continua o culto. O senhor quer pregar hoje? Não, João, prega você. O senhor veio aqui me batizar? Não, João, eu vim aqui para ser batizado. O senhor, não posso lhe batizar, o senhor que tem que me batizar, e não sou eu quem tenho que lhe batizar. Jesus diz ele: João, vamos fazer conforme está na palavra, conforme diz as Escrituras. Vamos obedecer. Por quê?
Porque a obediência quebra um princípio de rebelião. O poder da obediência nos libera da influência maligna. Que influência maligna é essa? Qual foi o primeiro rebelde? O primeiro rebelde é Lúcifer, querubim ungido, que lá em Ezequiel, a Bíblia Sagrada diz que era a medida de aferição, era a medida com que Deus media a beleza da sua criação, a perfeição da sua criação, e disse sobre ele: perfeito eras em todos os teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Mas no reino de Deus, como ninguém tem como se mover por vontade própria, como é que funciona o reino de Deus? É a mente do Espírito Santo quem dirige as coisas no reino. O Espírito Santo é o regente do reino. A sala do trono é um lugar de movimento, é um lugar vivo. E ali a Bíblia diz, tem roda dentro de roda, criaturas, seres, todos se movem de acordo com a mente do Espírito. Quando o Espírito Santo quer que eles subam, sobem, quer que eles desçam, eles descem, quer que eles entram, quer que eles saiam, até que um dia, Lúcifer, que era um querubim ungido, que fazia parte das engrenagens do reino de Deus, decidiu fazer o quê? Agir com autonomia, e ele decidiu subir sozinho. Ele diz, eu vou subir e vou estabelecer um trono ao lado do trono do Altíssimo. E a Bíblia diz que do jeito que ele subiu, ele desceu. Deus o lançou para o abismo. Ele carrega consigo, no efeito da sua rebelião, 1/3 dos anjos dos céus. E se cria uma outra hierarquia espiritual no universo. Hierarquia sob a qual Adão se colocou no jardim do Éden, quando desobedeceu a Deus. Imagine você, Deus plantou mais de 20 mil tipos de árvore frutífera e diz para Adão, Adão, é só essa daqui que você não pode comer. Mas qual era o sentido disso? O sentido disso era colocar Adão debaixo da cadeia de autoridade, da hierarquia do reino de Deus. A obediência fazia dele um filho, um obediente. Fazia dele parte do reino. E quando ele quebra esse princípio, quando ele desobedece a Deus, ele entra debaixo de outra cadeia de autoridade, de outra hierarquia espiritual. E ele passa a reproduzir, a repercutir nele os traços da paternidade que ele admitiu na vida dele. Porque a paternidade do rebelde é a paternidade de Lúcifer. É por isso que Jesus, depois de batizado, atrai o Pai. O Espírito Santo vem sobre ele e pousa na forma de uma pomba. O Pai vem por trás de uma nuvem e diz, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho alegria. Porque a obediência no reino de Deus produz alegria no coração do Pai. Toda vez que você obedece a Deus, obedece a palavra de Deus, você está se submetendo à hierarquia da autoridade espiritual, da autoridade de Deus. Toda vez que você se submete ao Espírito Santo, esta é a palavra que o Pai diz a seu respeito, é a minha filha amada, em quem eu tenho alegria, é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Esses leprosos, eles se colocam debaixo desta hierarquia de autoridade, de obediência ao comando de Deus, quando eles correm o risco de morte, indo se encontrar com o sacerdote. Mas no meio do caminho, um deles faltava uma orelha, o outro faltava as duas, o outro tinha um buraco no rosto, o outro não tinha o nariz, o outro faltava um pedaço do queixo, o outro não tinha os dedos das mãos, carcomidos, leprosos. Mas andando na obediência, eu repito, não tem fé envolvida, tem obediência. Andando na obediência, no meio do caminho, um começa a olhar para o outro e diz, eu nem te conto, você está com orelha. O outro diz, o seu nariz está aí no lugar. O outro fala, olha, o buraco do seu rosto fechou. Eles param, começam a olhar, os dedos nasceram onde não tinham. A pele foi restaurada.
E os 9 que a gente passa a vida inteira falando mal, e eu falei mal, os 9 disseram: eu vou continuar obedecendo o comando. Eu preciso ir até o sacerdote porque ele deu uma ordem. Agora, um deles, o que voltou, não é que desobedeceu. O que voltou disse: eu também vou obedecer. Mas eu não posso ir sem pagar o preço de voltar e dizer para ele obrigado. Ele quis fazer mais do que os outros. Ele saiu da média. E em saindo da média, ele nos deixa uma lição. Que se você quer ter um resultado diferente dos outros, você precisa fazer alguma coisa diferente dos outros. E isso em todos os sentidos. Isso em relação ao seu casamento, em relação à sua família, em relação à sua vida profissional, em relação à sua escola, faculdade, em relação ao ministério, o seu chamado. Se você quer produzir um fruto, um resultado fora da média, você precisa ter ações que também sejam fora da média. É a grande lição que ele dá, quando ele diz: eu vou obedecer, mas eu primeiro volto e agradeço. E ele chega diante de Jesus, se ajoelha, e ele vai pela estrada gritando, glorificando a Deus em voz alta. O espetáculo grotesco de ver 10 homens leprosos e carcomidos andando pela estrada, e que fazia as pessoas todas se afastarem, é totalmente diferente desse show, desse ex-leproso que volta dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus, e se chega diante de Jesus, se lança por terra e o adora. E Jesus diz: não foram os 10 curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Jesus também sabia quem ele era. Mas Jesus não estava reivindicando para ele o aplauso, a gratidão e o louvor deles. Jesus estava aproveitando a oportunidade para nos ensinar o poder da gratidão. O que a gratidão produz. E nesse caso, a gratidão deu a esse moço um diferencial em relação aos seus companheiros. Porque Jesus disse a ele: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Além de curado, ele foi salvo. Nós estamos vivendo, irmãos, um mundo onde cada dia as pessoas estão perdendo a sua humanidade. E perdendo a sua humanidade, e Jesus disse: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa humanidade vai perdendo o sentimento de gratidão. Isso não é novo, mas nunca foi coletivo. O salmista disse: aquele que comia comigo no prato virou contra mim o seu calcanhar. A ingratidão é coisa antiga. Mas é por tanta ingratidão que às vezes as pessoas se cansam de fazer o bem. Mas a Bíblia diz: não vos cansais de fazer o bem, porque no tempo certo vocês alcançarão a recompensa. Quando nós fazemos o bem, não fazemos o bem por causa de quem recebe o bem. Nós fazemos o bem porque não dá para não fazer, quando nós somos possuídos pela natureza de Cristo, de Deus em Cristo. E o caminho para terminar essa palavra: esses 9 leprosos, eles continuam, eles chegam ao sacerdote, eles cumprem a ordem de Jesus. E quando eu leio esse texto, eu não tenho como não ficar mais apaixonado por Jesus. Não tenho como. Meus irmãos, eu sou um fã de Jesus. Fã de Jesus. Nesse texto eu sou fã do Espírito Santo, que elegantemente omitiu o nome da cidade. Eu sou fã desses 10 leprosos que obedeceram, mesmo sem fé, mas obedeceram.
E obedecer sem fé é muito difícil. Sou fã deles porque eles vão em rota de colisão com a sua sentença de morte pela autoridade de Jesus. Sou fã do que voltou, porque voltou para ser grato. Ele fez o que os outros não fizeram. Mas eu sou fã de Jesus. Eu sou fã de Jesus porque ele dá significado para o insignificante. Ele dá valor para aquele que não tem valor algum. Porque ele enxerga em cada pessoa aquilo que nem mesmo a pessoa enxerga. Eu sou fã de Jesus porque ele tem a capacidade de fazer com que toda pessoa se sinta especial quando chega perto dele. É a Maria Madalena que está em agonia porque vai ser morta. Ele diz aos julgadores: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Eles vão se retirando. Ele pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela diz: foram embora. Ninguém mais te acusa? Não, nem eu. Vai em paz, não peques mais. E ela vai dar meia volta e nunca mais sai de perto de Jesus. Ninguém que chega perto de Jesus consegue deixar de se sentir especial. É Zaqueu que sobe na figueira brava e se esconde. E Jesus passa embaixo, na esquina de Jericó, e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Zaqueu, acostumado a ser maltratado, porque ele era tido como um traidor dos judeus, desce, abraça Jesus gostoso. E a Bíblia diz que ele abraça Jesus e leva Jesus para a casa dele. Olha que tremendo. Até o ladrão na cruz, horas antes de morrer, um dos dois ladrões ao lado de Jesus se sente especial e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no meu reino. Não tem como quem chegar perto de Jesus não se sentir especial. E esta é uma das orações que eu faço a Deus hoje, que Ele nos dê a graça, como igreja da cidade, de fazer com que as pessoas que se relacionam com a igreja se sintam especiais. Que Ele nos dê a graça de, como servos de Deus, servos do Senhor, na nossa casa, na nossa família, nas nossas relações, promovermos esse sentimento em cada pessoa, na relação de trabalho, patrão, empregado, sócio, cliente, fornecedor, vizinhos, concidadãos, que nós tenhamos a graça de fazermos com que as pessoas se sintam especiais quando estão perto de nós. Ele tem o poder de mudar a história, ele tem o poder de mudar o destino, ele tem o poder de entrar na história de 10 homens leprosos e com destino muito ruim, e fazer desses 10 homens 10 histórias novas, lindas, perfeitas. E esse Jesus que eu sou fã, Ele é Deus, Ele é 100% Deus. E enquanto na terra era 100% Deus e 100% homem, se Jesus não fosse Deus, eu seria fã do mesmo jeito, e seria cristão da mesma forma. E seria cristão porque eu nunca conheci na história ninguém como Ele. Jesus, dos filhos, Ele é o exemplo de filho. De irmãos, Ele é o exemplo de irmão. Ele é exemplo de amigo. Ele é exemplo de homem de fé. O exemplo de ovelha. Ele é exemplo de pastor. Aliás, Ele é o bom pastor. Ele é o exemplo de cidadão. Em todas as áreas, Jesus é 100%. Em todas as áreas, Jesus é excelente. Ninguém amou como Jesus. Ninguém perdoou como Jesus. Ninguém ajudou como Jesus. Ninguém serviu como Jesus. Ninguém influenciou para o bem mais pessoas do que Jesus. Ele é extraordinário. Mas Ele não é apenas o homem perfeito. Jesus é Deus na sua plenitude. E Ele, Deus, o Pai,
amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que não foi morto por Herodes, que não foi morto pelos judeus, que não foi morto por Judas, o Cordeiro de Deus que foi morto por causa do amor de Deus. Ele morreu pelo amor. Ele não está na cruz lutando para tirar a mão e evitar o prego, os cravos. Ele se estende na cruz e faz de si mesmo um caminho, um vivo e novo caminho para o coração do Pai. Meus irmãos, eu amo vocês. E eu desejo que esse Jesus extraordinário, esse Jesus que nos conhece, mesmo nos conhecendo, não nos desprezou e nem nos lançou fora, porque aquele que vem a mim, diz ele, de maneira nenhuma lançarei fora. Este Jesus extraordinário que nos conhece, que não nos descartou, que não nos lançou fora, que não abriu mão e nem abre mão de nós, que não desistiu e nem desiste de nós. Esse Jesus dessa pequena cidade, esse Jesus que entra nessa pequena aldeia, esse Jesus que muda a história e a sorte desses homens, ele a cada dia esteja na sua casa, na sua família, no seu lar, nos seus sonhos, na sua vida. Ele te abençoe, ele abençoe a tua vida no presente, ele abençoe o teu destino, ele te dê forças para estar debaixo dessa cadeia, desse princípio de obediência à palavra, à vontade de Deus. Ele promova em cada um de nós a sua natureza, e pela sua graça ele nos dê força para estarmos de pé até aquele dia, que eu acredito muito será logo ali, é já, Maranata, é o dia do grande e extraordinário encontro.